Olá, hoje eu vim aqui para pedir para o meu guia espiritual Índio Velho falar um pouco sobre as dificuldades dos médios que eles têm. A pessoa que não é médio, ela já tem muitas dificuldades espiritual. Então, a pessoa que tem a mediunidade aflorada, que todo mundo é médio, né? Então aí fica um pouco mais complicado. Aí eu pedi para ele vir, através de mim, da psicofonia, falar a respeito, né? Trazer esperança ou trazer mais ensinamentos. Vamos ver o que ele tem para dizer. Tá joia? Então tá, vou buscar ele. Eu já fiz a proteção aqui do ambiente, já fiz os campos de força de proteção, a limpeza e higienização. Eu vou me concentrar para ver se ele se manifesta, tá bom? Graças a Deus, os médios de hoje, do ano de 2021, eles sofrem as mesmas coisas que os médios sofriam antigamente. Dentro da perseguição espiritual, dentro da reforma íntima, né? No dia a dia da sua reencarnação. O assédio, ele é constante dentro de uma pessoa que tem a mediunidade aflorada, porque todo mundo sofre assédio, mas o médium que exercita a sua mediunidade, seja psicofônico, seja um médium palestrante, né? Hoje nós temos o YouTube, tem muitas pessoas ventilando coisas boas no YouTube, então são médios também, são inspirados. Então a perseguição com esses médios videntes, é uma perseguição diferenciada de uma pessoa que não trabalha com a sua mediunidade, né? Porque a pessoa que não trabalha e ela aflora a mediunidade, ela sofre ali, ela já praticamente ela entra em processo obsessivo, né? Eu digo aquelas pessoas que vieram para trabalhar e não trabalham, mas eu vou falar dos médios que estão trabalhando. Eu vou começar pela perseguição, que são os assédios. Do lado espiritual, há uma luta com os anjos guardiões que acompanham o médium, né? Com a equipe espiritual, não importa o nome, que acompanha os médios. Porque o plano inferior, ele veste pesado e ele não segue regras, ele não respeita as leis do universo, as leis do planeta, as leis espirituais. E os guardiões ou os mentores espirituais que acompanham a mediunidade do encarnado, eles respeitam todas. Então, a luta é muito intensa. Primeiro que o médium que está reencarnado, ele já tem ali o seu karma, né? Tem o seu círculo de reencarnação ali, as pessoas que fazem parte dele. Vem já os problemas que ele já trouxe de outras reencarnações para resolver, né? Tudo que foi acertado antes de reencarnar ali para ele poder lidar com aquele problema interno, né? E então a luta dos espíritos de luz é justamente para poder evitar brechas do encarnado para que os espíritos perseguidores não usem ela contra o próprio encarnado. Sabemos, e aí vocês também sabem, que em um contra-ataque de um perseguidor, de um assediador,
Ele visa primeiro a parte sexual, depois o desequilíbrio na parte financeira. Então eles trabalham todos os pontos fracos. E um médium ostensivo, ele modifica muito as pessoas em volta deles, as pessoas que entram em contato com ele, que fazem parte da vida dele no serviço, vizinhos, as pessoas que conversam com ele. Então os espíritos que são contra isso começam a persegui-lo, né? E conforme esse médium, esse irmão, essa irmã começa a modificar, a fazer a reforma íntima, a se iluminar, ele começa a fazer a acontecer isso com outras pessoas. Então, aquele vizinho que tem seu obsessor particular começa a fazer a mudança. Então o obsessor já fica com raiva do médium que deu início a isso, inconscientemente. Às vezes o médium dá início a essas mudanças nas pessoas, na maioria das vezes é inconsciente. Então o obsessor o obsessor daquela pessoa já fica magoado, e aí começa a criar, que é natural, a criar perseguidores do lado espiritual. Isso é uma coisa muito natural. Então, os espíritos de luz que trabalham com esse irmão que é médium, ele tende a buscar a reforma íntima no médium, justamente para que esses defeitos que nós aqui do planeta, que a maioria das pessoas no planeta tem, reencarnaram justamente para poder trabalhar isso. Então, se muitos desses médiuns ostensivos são pessoas que são muitos devedores, né? Tiveram um trabalho em facções no astral, tiveram reencarnações aí onde participaram aí de coisas terríveis, e eles vieram agora como médium justamente para poder adiantar o processo deles de evolução, de iluminação. Então eles vêm, mas eles ainda têm os defeitos. E os mentores que fazem parte da reencarnação deles, que também são chamados de guias, tem vários nomes dependendo aí do segmento, eles vão trabalhar com o que pode dentro da lei, para que essa pessoa ela consiga lidar com seus defeitos. Então, os primeiros demônios que esses médios vão lidar são os seus próprios demônios, são suas próprias personalidades múltiplas. Então, e isso acontece em todas as religiões que trabalham com mediunidade. Então, já na formação ali, no desenvolvimento mediúnico, já se vai trabalhar ali com essas energias. Então vai ter cartaz, então a pessoa vai mergulhar dentro de si, os espíritos vão fazer regressão terapêutica, né, a TVP, vão fazer a autodesobsessão. Então esses médiuns vão achar que ficou até pior, porque ele começa a ver e a sentir os problemas relacionados ao egoísmo, ao orgulho. E muitas das psicofonias, para quem é médium psicofônicos, as primeiras são espíritos ligados a essa pessoa, a família dessa pessoa. Veja bem, numa situação que eu vou citar, imagine que o encarnado ele tenha dívida ali com seus familiares, né? Seus irmãos, seus pais. Então ele reencarnou para poder fazer as pazes, né? Então ali, junto da família ali, por mais que são irmãos, por mais que são pais,
ou mães, são inimigos íntimos. Então você imagina a luta de um mentor para com o médium nessa situação. Além dos perseguidores espirituais que ele vai encontrar fora da família, ele já tem ali encarnado, né? Tem aquela missão ali. Então o trabalho é muito grande aqui do lado espiritual. E por conta dessas coisas que eu citei, dessas dificuldades e outras que eu não citei, existem muitos médios que não conseguem completar, não conseguem passar as fases, desde quando reencarnou. Porque começa na infância ali a mediunidade, a maioria deles. É lógico que existe planos reencarnatórios onde foi concordado entre o lado que encarnou e os senhores dos karmas, os senhores dos karmas, eu vou citar assim, né? Os senhores dos karmas, que a mediunidade vai aflorar depois de certa idade. Isso vai depender do merecimento. Então essa pessoa já teve esse conhecimento em outra vida, mas pediu para aquela reencarnação ali começar em certa idade. A pessoa pode pedir, depois que eu estiver aposentado. Então ali os senhores, os pessoais, os espíritos responsáveis pela reencarnação, eles veem que naquela situação que ele está pedindo é melhor, vai ser bom para a reencarnação dele. Então acontece também. Mas na maior parte dos casos, ela já aflora na infância. Então ali vai se trabalhar o medo, a insegurança já desde a infância. Um médium um ser humano que nasce para ser claro e evidente num planeta onde existe mais almas que estão espiando, né, que não estão em provas. Então a energia em volta desses encarnados, que a maioria está espiando, é uma energia corrompida. Os espíritos que ficam em volta dessas pessoas são espíritos com aparências mais assim terríveis. Então, para um claro evidente conseguir equilibrar esse choque, porque é um choque você vê um espírito deformado perto de um encarnado, né? Um espírito que foi assassinado por ele, um espírito que tem ódio dele, um espírito ligado às camadas inferiores. Então, além da visão, existe a energia, que é a energia que quando o vidente vê, ele sente. Então ele vai sentir aquela angústia daquele espírito, de toda aquela situação. Então ele precisa de treinar desde a infância. Os casos de videntes, que a vidência aflorou depois, e ele consegue lidar perfeitamente com ela, se encaixa também naquela situação de que ele que foi concordado que ele ia reencarnar e essa vidência ia aflorar depois. E essa pessoa já teve essa experiência em outra reencarnação, então ela já aprendeu o que tinha que aprender, e nessa daqui, ela já quando começar, ela vai começar de onde parou. Ou seja, todo o conhecimento que ela teve com a vidência em outras vidas, ela vai vir para essa. Foi autorizado pelo plano superior. Então, as mediunidades, também aqui em 2021, está começando numa boa parte dos seres humanos encarnados a primeira vez. Então, dentro dos centros espíritas, né, até dentro aí da Umbanda, as pessoas que trabalham desenvolvendo as mediunidades, elas lidam com a seguinte situação: o médium não tem compromisso, não tem responsabilidade. Tem a mediunidade aflorada e não tem responsabilidade. E aí vai na marra trabalhar no centro
vai na marra. Quando aperta, fica ruim, ele vai e trabalha. Aí quando alivia, ele falta, não começa a não ir, porque não quer. Pode ir, mas não vai porque não quer. E sempre está reclamando.